Meus irmãos, abram vossas Bíblias, lá no Evangelho de João, capítulo 20, nós terminamos aquela série de pregações sobre deserto, o lugar que Deus trata o nosso caráter, e eu tenho certeza que você aprendeu coisas preciosas lá, amém? Aprenderam ou não aprenderam? E nós hoje vamos pregar uma mensagem com um tema de envio. Você está sendo enviado para uma obra espetacular. Então, João, capítulo de número 20, nós vamos ler 19 a 23. A Gabi vai fazer a leitura. Por favor, Gabi. E vai ser projetado aqui também. João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Todos de pé para a leitura. Quem achou? Amém? Passamos a leitura do texto sagrado. Amém. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Amém. Ainda em pé, eu vou convidar você a colocar a sua mão sobre o seu coração e nós vamos orar, nós vamos pedir, porque eu tenho certeza que Deus hoje, mais do que nunca, está trabalhando nessa igreja. Há um clima especial do Espírito Santo e você não vai sair daqui sem ser tocado por Jesus. Você não vai sair daqui nessa noite sem receber algo especial de Deus. Eu falo com garantia, porque Deus garante a bênção nessa noite em nome de Jesus. Fique atento, meu irmão, fique atento, porque Deus vai dar uma virada na sua vida e vai ser nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti, nós cremos no Espírito Santo. Cremos que através do Espírito Santo vidas são lavadas, vidas são remidas e transformadas. Por isso, Deus, tudo aqui é Teu. Aqui não tem nada do diabo. Ele não tem ninguém e nada neste lugar. Este lugar e essas vidas pertencem a Ti. Por isso, fique à vontade para trabalhar dentro dos nossos corações, para ministrar, para curar e para enviar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem se assentar. O título da pregação dessa noite é Enviados para transformar o mundo. Diga comigo, enviados para transformar o mundo. Você sabia que você, querido e querida, é um enviado e uma enviada de Deus para esse mundo? Você sabia que você é a esperança de Deus? Você sabia que Deus acredita em você e conta com você? Então você é um privilegiado, o chamado de Deus, ao contrário de que muita gente pensa que o chamado de Deus é um problema, que o chamado de Deus é um tormento, porque nós temos que deixar as nossas coisas. Tudo isso são ilusões do diabo, porque na verdade não existe nada melhor do que ser um chamado, uma chamada, um escolhido e uma escolhida do Senhor. Nós estamos diante de um texto brilhante, um dos textos mais significativos, lindos, completos, desafiador da palavra de Deus. Nós estamos diante de um texto
que nada mais, nada menos revela que eu e você, simples mortais, somos responsáveis por dar continuidade à maior obra que existe na face da terra, que é a obra de transformar vidas, de curar, de libertar, de expulsar demônios e de anunciar a salvação. O texto aqui acontece justamente no momento em que, se nós virarmos a página da nossa Bíblia para trás, nós vamos ver que Jesus havia sido morto e acabado, ou pelo menos as pessoas imaginavam que tinha acabado o sonho que Deus plantara no coração dos discípulos, que Deus plantara no coração dos irmãos, de fazer um mundo melhor e de salvar as pessoas. Só que, nesse momento, Jesus, então ele está se preparando para voltar à terra, para encontrar os seus discípulos, e a primeira coisa que eu queria destacar com você é que é muito triste quando nós, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, e também enquanto comunidade, enquanto igreja, não temos claro quem somos, para que existimos e o que podemos fazer. São três questões muito sérias para nós. Quem é você? Para que você existe e o que você vai fazer nessa terra? Qual é o propósito da vida? E naquele momento, a igreja que era representada pelos discípulos está trancada dentro de uma casa, morrendo de medo, porque o seu mestre estava morto. Sabe, irmãos, quando a gente não tem visão do que nós fazemos, do que nós devemos fazer, para que nós existimos, quando a igreja não sabe o real significado dela, ela se tranca dentro de si, e aí fica lá como a arca do Noé, os bichinhos, cada um no seu espaço ali, brigando por espaço, criando ministério daqui, ministério acolá, reunião daqui, reunião acolá, e com medo de sair às ruas, com medo de transformar as pessoas. Isso revela uma igreja sem visão e sem clareza de propósito. E é nesse momento que Jesus chega e diz assim para aqueles homens que estavam amedrontados, que estavam sem foco, melhor dizendo, Jesus chega para eles e diz: paz seja convosco. A pior coisa, queridos, é quando nós não temos visão de reino. Quando nós não temos visão de reino, nós ficamos dentro de uma igreja brigando por espaço, brigando por cargos, brigando por posições, e temos medo de enfrentar o mundo lá fora. Fazemos da igreja o nosso casulo, fazemos da igreja o nosso esconderijo. Agora, quando Deus chega, quando Jesus entra na igreja, como ele entrou lá na igreja, nos discípulos, quando Jesus entra, ele sacode a igreja e diz: paz seja convosco, e transforme o mundo, transforme a cidade, transforma o lugar que você vive, transforma as pessoas que estão ao seu redor. E nós precisamos ter essa visão restaurada. A igreja metodista Itapeva não existe para ser esconderijo de crente, não existe para ser ajuntamento de crente. A igreja metodista Itapeva existe para transformar a cidade em nome de Jesus. Nós precisamos que Jesus entre aqui, e Ele está aqui nessa noite para restaurar a visão dessa igreja. E Ele está aqui essa noite para tirar o seu medo. Vai sem medo, porque Deus é com você e você vai mudar em nome de Jesus. Vai sem medo, meu irmão. Perde o medo, perde a cisma,
Perde essa timidez, porque nós não temos timidez para falar mal da vida dos outros, nós não temos timidez para contar piada pornográfica, nós não temos timidez para falar do nosso time de futebol. Então é tempo da igreja ter a visão restaurada. A igreja metodista em Itapeva, você, não nascemos para ser fracassados, mas nascemos para mudar o mundo. Só que a igreja amedrontada, ela não consegue ver além daquilo que está aos seus olhos. Quando nós começamos o projeto do programa da rádio, para muitos foi um absurdo, uma igreja que não tem o autossustento, ter um programa na rádio. E essa semana nós estamos completando 6 meses anunciando o evangelho e não faltou um centavo para pagar a rádio. Porque Deus vai na frente, esse projeto é dele. Vai dar certo, não é porque eu e você estamos aqui, mas é porque Deus está conosco. Agora nós precisamos ter visão, para que nós existimos. Você existe para ser um ganhador de almas, você existe para ser uma bênção. Gente, quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, como é que eu vou ganhar uma alma? Gente, será que não tem um pecador do seu lado? Só tem santo do seu lado? Então você mora no céu. Então você não está mais aqui na terra. E não é por pressão, é por prazer, porque o reino de Jesus é prazer, é alegria. O reino de Jesus não é ditadura. O reino de Jesus não é pesado para aqueles que estão apegados a coisas. Quando eu estou apegado às coisas, tudo que Deus pede para mim é pesado, mas quando Deus me conquistou, como a música que acabaram de cantar, a última aí, a gente renuncia tudo pelo Espírito Santo. Então, é preciso que Jesus restaure a visão da igreja. A visão da igreja não é de ganhar dinheiro. A visão da igreja não é de construção de império. A visão da igreja é destruir o reino do diabo e proclamar a salvação em Jesus Cristo. E como nós vamos fazer isso, irmãos? Eu creio, eu estou plenamente convicto no meu coração, e não é uma palavra de entusiasmo, mas é uma palavra de fé. Eu creio que cada um de nós aqui vamos experimentar um derramar de graça nas nossas vidas, porque uma nova igreja está nascendo, uma nova igreja com visão de reino, uma nova igreja com visão missionária, uma nova igreja com visão de Cristo. Quando Cristo chega, ele diz para os discípulos: não se apavore, paz seja convosco. Jesus está dizendo para você, meu irmão, nessa noite, que está meio apavoradinho aí, paz seja convosco. E paz não tem nada a ver com deitado eternamente em berço esplêndido, não tem nada a ver. Paz não significa vou descansar a vida, não vou fazer nada porque eu estou na paz. Não, a paz de Jesus é segurança nele, mas é luta, é trabalho. Então, em primeiro lugar, quando Jesus entra na igreja, como entrou na casa dos discípulos, a igreja tem a visão restaurada. Diga comigo: eu quero a minha visão restaurada. Nós estamos sofrendo de falta de visão, meus irmãos, e não é visão física, não. É visão espiritual. A segunda coisa é que Jesus mostra para eles, para os discípulos, as mãos e os lados. Porque nas mãos tem a marca dos cravos da cruz, e o lado, a marca da lança que transpassou Jesus. O que será que isso quer dizer para nós hoje? Sabe, irmãos, eu fico muito preocupado
e às vezes triste, quando as pessoas dizem assim: pastor, eu estou sem ânimo para fazer a missão, para fazer a obra de Jesus. O que o senhor pode fazer para me animar, pastor? Eu digo: eu vou começar a virar pirueta lá no púlpito para ver se te anima, meu irmão, porque se a cruz, se a lança, se a marca dos cravos de Jesus não te animar, não há o que se possa fazer. É por isso que Jesus mostra as mãos, diz aqui: está aqui, ó, eu já fiz, já é de vocês, é só vocês tomarem posse disso, é só vocês receber isso como verdade na vida de vocês. Ah, eu não consigo ter ânimo para fazer a obra, eu não consigo ter ânimo para chegar uma pessoa, começar a falar para ela do amor de Jesus, convidar ela para vir na igreja. Ah, eu não tenho ânimo, se eu não lutar, eu não vou nem no culto. O que será que eu preciso fazer para me animar? O pastor precisa fazer alguma coisa, o louvor precisa fazer alguma coisa. Meus irmãos, olhe para a cruz vazia tem que animar você para ganhar vidas para Jesus. O consumado que Jesus disse, que ele diz assim: eis que está consumado. Se isso não significar nada para você, não há quem possa te animar. Sabe, irmãos, nós queremos todo dia uma novidade. E na verdade, a Bíblia diz lá em Isaías 40:30, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, caminharão, e virão, e eles vão caminhar, vão voar como águias, mas os que esperam no Senhor. Então nós entendemos que a caminhada com Jesus não cansa, mas a caminhada com Jesus precisa animar você cada dia mais. Você não tem que crescer para trás, você tem que crescer para frente. Você não pode ser um crente caranguejo que vai andar para trás, mas você tem que ser uma águia. O evangelho tem que entusiasmar a cada dia. Quando você abrir a palavra de Deus, você já tem que sentir animado para fazer a missão, para fazer a obra, porque olhe para as mãos e olhe para o lado de Jesus e veja os cravos e veja o que ele sofreu por você. Eu penso que daí está a grande questão da igreja. Eu penso que nesse texto revela talvez 60%, 70% da igreja, porque nós queremos ter algo mais para nos animar, um espetáculo. Só que o evangelho não é isso. O evangelho é eu olhar para a cruz e dizer: esse Jesus merece que eu entregue tudo para ele. Esse Jesus merece o meu melhor. Esse Jesus merece que eu dedique a minha vida, que eu dou para ele tudo o que tenho, tudo o que sou, porque ele já fez a obra. Eu não preciso ver um milagre a cada dia, mas eu preciso olhar a cruz vazia e isso fazer de mim um discípulo, uma discípula que ama a Jesus. Vede a cruz, vede as mãos e vede os lados. A obra, meu irmão, já foi feita e isso precisa te animar. No versículo de número 21, nós encontramos a grande comissão, o envio de todos os cristãos. Quando Jesus disse aos discípulos, e nessa noite Jesus diz para mim, e Jesus diz para você: como o Pai me enviou, eu envio a vós.
como o Pai me enviou, vocês vão continuar a obra que eu comecei na terra. E por isso que eu falei aqui agora há pouco que a vida cristã é como uma corrida de bastão, que um corre, aí morre, passa o tempo, passa para o outro, mas o evangelho não para. Quando o pessoal lá matou Jesus, achou que estava acabando com o evangelho, e a única coisa que eles conseguiram foi fazer o evangelho crescer mais ainda. O evangelho cresceu porque as pessoas disseram, eu estou aqui para continuar a obra de Jesus Cristo. Irmão, você sabia que você está sendo enviado para continuar a obra de Jesus Cristo? Você tem dimensão do seu chamado? Você tem dimensão do que você pode fazer? Eu acho que quase ninguém aqui entendeu isso. Porque se tivesse entendido, você daria o melhor glória a Deus da sua vida. Porque Deus está dizendo que sim, você está sendo enviado para fazer o que Jesus fez, meu irmão. Você não quer? Você não quer ser enviado? Você não aceita o envio de Jesus? Sabe, irmãos, será que a gente não consegue vibrar com isso, com Jesus dizendo, ó, você vai fazer o que eu fiz? E o que Jesus fez? O que Jesus fez, gente? Jesus fez tudo. Jesus curou. Jesus expulsou demônios. Jesus, o principal, anunciou a salvação. Jesus proclamou perdão de pecados, proclamou salvação, mudou toda a história. E Ele diz para mim e para você, você está sendo enviado para fazer o que eu fiz. O problema é que a gente acha isso não é comigo, isso é genérico, isso é coletivo. Enquanto você achar que não é com você, não vai ser com você. Enquanto você achar que essa é uma frase de efeito do pastor para te animar, para dar valor a você, enquanto você achar que esse negócio não é para você, assim será. O dia que você achar que esse negócio é para você, ele será em nome de Jesus Cristo. Qual a sua decisão nessa noite, meu irmão? Você entende como um enviado de Jesus Cristo? Você entende que você é essa pessoa? Ou você entende que esse aí é coisa da Bíblia, coisa do passado, que Jesus falou com os discípulos e não está falando com você? Se você entende assim, você vai continuar eternamente sem uma visão espiritual, vivendo um evangelho que não muda nada, nem mesmo a sua própria vida. Nem mesmo a sua própria vida foi impactada. Como é que você vai impactar a vida de outros, meu irmão? Como é que você vai impactar a vida do outro se a sua não foi? Se esse evangelho não fez diferença nenhuma na sua vida? Se mais de 60% das pessoas hoje trocam de igreja, mas não trocam a postura por Jesus Cristo, e ainda sente saudade do tempo passado, e ainda sente saudade do mundo, e ainda sente saudade do tempo que estava em igrejas mortas, em sermões mortos. Como é que esse evangelho vai fazer a diferença para mim e para você? Sabe, irmãos, a conclusão que eu chego, tem muita gente comendo babalu, aquela chiclete que tem um negocinho dentro lá que você morde, ela explode, aquele negocinho que é gostoso. Tem muita gente chupando babalu com casca. Evangelho sem sabor. Evangelho sem impacto. Evangelho sem qualquer
mudança da alma e mudança do coração. Isso não é evangelho. O evangelho de Jesus Cristo provoca mudança na alma. O evangelho de Jesus Cristo provoca mudança no pensamento. O evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho, provoca mudança no coração. Eu li recentemente em um livro a passagem de uma garota, e ontem, um acontecimento de um garoto, e ontem o pastor Luciano também contou uma história. Uma garota que um grupo de jovens foram numa danceteria evangelizar umas garotas e uns garotos que estavam dançando, e um jovem chega para ela morrendo de medo da reação dela e diz assim, Jesus pode mudar a sua vida. E a garota disse para ele bem alto, que ele mude a sua. Porque a fala, o modo do garoto, o jeito, não era de gente que tinha sido impactada pelo evangelho, não. Era de religioso. Então, irmãos, eu peço ao Espírito Santo que Ele testifique ao seu coração de que esse chamado é seu. E eu peço ao Espírito Santo que não por força, nem por violência, mas por Ele, que você queira esse chamado. Porque 90%, 80% das pessoas rejeitam o chamado de Jesus Cristo, porque elas assumem, mas não assumem. Elas têm um caso com Jesus e não uma vida com Jesus. Elas têm um caso com Jesus e não um casamento com Jesus. Elas são simpatizantes e não seguidores. Jesus tem muitíssimos simpatizantes, pouquíssimos seguidores. E eu espero que nessa noite, Jesus te levanta como seguidor dele. Esse chamado é para você, meu irmão. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E eu gostaria de dizer como pastor, eu tenho autoridade de Deus para te enviar. E se você quer esse chamado, eu profetizo que você vai semear com lágrimas, mas vai voltar com alegria, trazendo os feixes em nome de Jesus. Como o Pai me enviou, eu envio a vós. Um dia eu fui enviado a ser pastor. E hoje eu digo para a igreja de Itapeva, saiamos das quatro paredes e a partir de agora, sejamos agente de Jesus Cristo, onde quer que nós estivemos. Como o Pai me enviou, e eu envio a vós. Jesus deu autoridade para você. Jesus deu autoridade. Só que você e eu precisamos nos apossarmos dessa autoridade. Só que você e eu precisamos recebê-la como verdade na nossa vida. E também gostaria de destacar o versículo de número 22. Depois que Jesus enviou, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Depois que Jesus enviou, Jesus diz para eles, ora, cumpriu as promessas, e vocês não vão na sua força, como disse o Guilherme ali durante o cântico. Vocês não vão na sua capacidade, vocês não vão pela sua performance, mas sopro sobre vós o Espírito Santo. E você que nessa noite tomou posse do seu chamado,
Receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Aplauda Jesus Cristo. Diga para Ele: entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero. O que Deus tem falado muito com essa igreja é que essa igreja tem medo do Espírito Santo. E eu estou falando com você que veio aqui, não estou falando com quem faltou no culto, não. Você tem medo da presença. E é por isso que você tem travado a obra de Deus. Mas nessa noite, em nome de Jesus, você não vai mais travar a obra de Deus. O Espírito Santo virá sobre ti. O Espírito Santo descerá sobre ti e te envolverá. E a obra vai dar certo. Você pode ter tido muitos fracassos, mas quando o Espírito Santo vem, ele faz diferença. Sabe, irmãos, eu gosto muito do texto de João, quando Jesus aparece lá numa conversa com Pedro, e Pedro tinha passado a noite inteira pescando, e não tinha pego nem um peixinho sequer. E Jesus olha para Pedro e fala assim: lança as redes. E Pedro lançou as redes. E dessa vez, Pedro trouxe as redes cheias. Sabe o que eu aprendo aqui? Você já pode ter lançado as redes muitas vezes e não ter pego nada. Mas se você lançar as redes com Jesus, ela vai subir cheia em nome de Jesus. O que eu aprendo aqui é que a unção é que faz diferença. O que eu aprendo aqui não é a sua performance, não é o seu jeito, não é o quanto você faz isso, aquilo, aquilo outro. O que vai fazer um projeto dar certo, o que vai fazer uma igreja dar certo, é a unção e o sopro do Espírito Santo. Porque com boa parte dessas pessoas que aqui estão, essa igreja um dia ficou pequena. E com essas mesmas pessoas e os novos que chegaram, ela vai tornar diferente. Ela vai encher. Por que ela vai encher? Porque o sopro do Espírito Santo será sobre ti. Esse é o segredo. Por que que um lugar de morte pode se tornar um lugar de bênção? Por que que a sua família pode ter sido no passado um lugar de problema, de dificuldade? Por que que a sua casa pode ter sido um pedacinho do inferno e hoje é um pedacinho do céu? Porque Jesus entrou na sua vida. Sabe, irmãos, porque eu aprendo como é que no vale de ossos secos, lá de Ezequiel 37, como que o vale de ossos secos virou lugar de vida? Porque o Senhor chega para o profeta e diz assim: sopra sobre eles, e soprando o vento do Espírito no lugar de morte, no lugar de vale de ossos, no lugar de caveiras, sobreviveu, nasceu vida, porque o Espírito Santo soprou. O Espírito Santo transforma lugar de vergonha em lugar de honra. Para muitos que olham e que zombam de você, para muitos que olham os seus fracassos e dão risada de você, para muitos que passam na frente dessa igreja e de repente falam: essa igreja está à beira de ser fechada, essa igreja não tem condição nem de pintar as suas paredes. Essas pessoas verão o que Deus vai fazer neste lugar. Você verá o que Deus vai fazer nesse lugar. Você verá. Porque lugar de morte, quando sopra o Espírito, torna-se lugar de vida. Lugar de morte, lugar que as pessoas desdenham, desfazem, lugar de morte, quando o vento de Deus sopra,
transforma em lugar para alimentar a multidão. 6 pãezinhos, 5 pães, 6 pães, 2 peixinhos, 5 pães. Quando Jesus falou, multiplicou para alimentar uma multidão. O sopro do Espírito faz diferença, meu irmão. Você que fracassou na sua vida, deixa o Espírito Santo soprar sobre você, que você vai acabar com a sua história de fracasso e tornar-se um vencedor, uma vencedora em nome de Jesus. O que faz a diferença é o sopro do Espírito. Você quer receber o Espírito Santo, meu irmão? Você quer mesmo? Seja sincero, você quer mesmo o Espírito Santo? Fica de pé, eu quero fazer uma oração com você no meio dessa pregação. Mas queira mesmo, meu irmão, deseje isso mais do que tudo. Deseje mais o Espírito Santo mais do que tudo na sua vida. Um crente sem o Espírito Santo, nem crente é religioso. Você quer mesmo? Feche os seus olhos. Comece a dizer: Deus, eu quero sentir o teu sopro na minha vida. Não se preocupe com formalidade, não. Comece a dizer: Deus, eu quero sentir esse sopro que traz vida. Eu quero sentir esse sopro que acaba com a morte, e ilumina e traz vida. Eu quero esse sopro sobre a minha igreja para transformar Itapeva. Eu quero esse sopro, Senhor, sobre a minha vida como pastor. Eu quero esse sopro mais do que tudo na minha vida. Eu quero esse sopro nessa igreja, o vento do Espírito soprando, o vento batizando vidas, aleluia, o vento do Espírito impactando, o vento do Espírito transformando o coração, o vento do Espírito descendo nesse lugar, oh, aleluia, glorifica o nome de Jesus, dê glórias a Deus, deixa Ele entrar no seu coração, deixa o Espírito Santo, Ele está aqui, as barreiras estão sendo removidas, moídas, pisoteadas, e o Espírito está aqui. Clame por Ele na sua vida, clame por Ele para fazer a diferença, em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo, receba o sopro. Você está sendo, neste momento, Deus está soprando sobre você, e o que você colocar a mão daqui para frente vai ser diferente em nome de Jesus. Você que o diabo falou somente que tudo que você põe a mão vai à morte, agora tudo que você põe a mão vai à vida. Em nome de Jesus, sopra Deus nesse lugar, faz uma igreja viva para gente viva, faz uma igreja santa para gente santa. Sopra nesse lugar, não tenha medo do Espírito Santo, igreja. Manda essa frieza da sua vida embora e clame e queira mais do que tudo a presença de Deus, a presença, o sopro do envio. Receba o Espírito Santo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode aplaudir a Jesus Cristo, que Ele impacta a sua vida, que Ele impacta a sua vida, que o sopro seja sobre ti, que o Espírito venha sobre ti. Pode sentar, irmãos. E aí eu prossigo lembrando a vocês para algo muito importante. Jesus diz aos seus discípulos o seguinte, versículo 23, eu vos dou poder para perdoar pecados. Você sabe que o grande aliado do nosso fracasso é a ignorância. É por isso que os políticos brasileiros, eles investem muito pouco em educação,
E o lema Pátria Educadora chega a ser uma grande piada. Os políticos brasileiros, eles gostam do povo ignorante, sem conhecimento. E a arma do diabo também, para os crentes, é a falta de conhecimento. Porque, sabe por que você encontra tanta dificuldade para ler a Bíblia? Porque o diabo dá um empurrãozinho e conta com você também. O diabo não gosta de crente que lê Bíblia. Você sabe que tem igreja que não gosta de Bíblia? Para manter a ignorância do povo? Para manter o povo sem conhecimento? Você sabe que no passado tinha igreja que fazia celebração em latim, para o povo não conhecer Bíblia? Por que será? E ainda hoje, incentiva os seus membros a não lerem a Bíblia? Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. Toda pessoa de outra igreja que começa a ler a Bíblia, sabe o que ela faz? Tem um encontro com Jesus. Tem um encontro com Jesus. E a arma do diabo é: não leia a Bíblia. E os crentes também caem nisso. Não gostam de Bíblia. Há quase que um analfabetismo bíblico no Brasil. A gente tem que implorar para a crente ler Bíblia e orar. Agora, olha aqui o versículo que nós acabamos de ler, o 23. O que você perdoar aqui na terra, será perdoado no céu. Você sabia que você tem poder para perdoar pecado? Sabia ou não sabia? Se você não sabia, você está sabendo agora. Porque enquanto eu for pastor dessa igreja, nós temos compromisso com a verdade. Amém, irmãos? Você tem poder para perdoar pecado. Você tem poder para chegar para uma pessoa condenada e dizer assim, ó, eu te perdoo em nome de Jesus. E a pessoa ser curada. Sabia? Só que você não usa, porque primeiro você não conhecia, a maioria eu creio que não conhecia. Jesus disse assim, Jesus não, lá no Antigo Testamento está escrito assim, o meu povo, profeta Oséias, né? O meu povo está se perdendo porque lhe falta o conhecimento. Meus irmãos, você pode chegar para uma pessoa condenada, para um assassino, para uma prostituta, para um bêbado, para qualquer um que seja, e dizer assim, ó, eu te perdoo em nome de Jesus, porque o Evangelho é graça. Nós não cobramos penitência, nem indulgência por perdão de pecado. Quando a Reforma Protestante nasceu de um ex-padre, de Martim Lutero, quando este escreveu as suas teses e colocou lá no dia de finados, no dia dos mortos, colocou suas teses na universidade lá, para todo mundo ver, ele diz, nós cristãos verdadeiros não cobramos indulgências e penitências, porque a graça é suficiente. Você pode sair por aí você acha assim, pastor Enoque, o senhor fala uns negócios que não tem nada a ver, porque que sentido faz eu chegar e dizer para a pessoa está perdoado dos seus pecados? Irmãos, tem gente que está metendo uma bala na cabeça e tirando a vida, porque não aguenta mais acusação de pecado. Tá? Tem gente que o diabo está fazendo dela um escravo por pecados que ela cometeu há 20, 30 e 40 anos e ela não conseguiu se perdoar e ninguém chegou para ela e disse, ei, você é livre, Jesus levou os seus pecados lá na cruz, você é livre, você está perdoado,
Ah, pastor, mas se o senhor soubesse o que eu já fiz, o meu pecado é imperdoável. Não há pecado imperdoável. Pecado imperdoável é pecado não confessado. Se você confessar o seu pecado e alguém dizer para você, em nome de Jesus eu te perdoo, você está perdoado. Gente, quantas pessoas condenadas em Itapeva precisa de você dizer para ela, Cristo pagou a sua dívida. Mas como pagou? A dívida é muito grande. Pagou. Pagou a sua dívida com morte e morte de cruz. Você pode ser usado para anunciar salvação pela graça. Nós não somos espíritas e não acreditamos em salvação pelas obras, embora achamos que as obras são importantíssimas. A fé sem obra é morta. Mas nós, metodistas, nós dizemos a plenos pulmões, a graça é de graça. A graça é graça pura, é graça total. Pastor, o que eu preciso dar para Deus para ser salvo? Apenas o seu coração. Amém? E queridos, por que eu estou falando da grande comissão? Por que eu estou falando do enviar de Jesus para transformar o mundo? É porque nós estamos na reta final da igreja e nós estamos iludidos com o mundo e suas porcarias. Por isso eu quero convidar você a ler um texto comigo. João 4, 35, 36 vai ser projetado ali. Olha ali, irmãos. Olha bem para esse texto. Jesus diz, vocês pensam que vocês têm muito tempo? Vocês pensam que vocês têm todo o tempo do mundo? Ora, os campos estão brancos, estão prontos para a colheita. Sabe, irmãos, eu tomei uma decisão na minha vida e a minha maior preocupação como pastor, como ser humano, é de agradar a Jesus e de pregar com todo o coração. Você pode gostar do estilo de pregação ou não, porque eu tenho que pregar com todo o coração, sabe por quê? Porque de repente esse seja meu último sermão. De repente eu não estou aqui amanhã para esperar você se decidir. De repente eu não estou aqui amanhã para esperar você e seus caprichos. De repente eu não estou aqui amanhã para esperar você superar as suas criancices e seus desejos mundanos, porque os cristãos estão tão apaixonados pelo mundo como nunca tiveram, embalado por um capitalismo, embalado por uma promessa de conforto, embalado por materiais insaciáveis, tecnologia. Eu não posso, irmãos e irmãs, me dar ao luxo de pregar aqui nada mais, nada menos do que a verdade de Jesus, porque eu posso não estar aqui amanhã para trazer um sermão para vocês, e vocês poderão não estar aqui amanhã para ouvir um sermão que Deus colocou no coração, porque nós estamos deixando o tempo passar, porque nós estamos enrolados, entretidos, ambiciosos. O que mais tem hoje é cristãos ambiciosos por vida financeira, cristãos materialistas, egoístas, que se você falar,
Se eu falasse aqui, hoje, talvez, se eu chegasse aqui e dissesse para você, olha, Deus está me revelando aqui, que todos vocês amanhã deverão ir na lotérica fazer uma fezinha. Já é fezinha porque é do diabo, né? Porque se fosse de Deus era fé. Fazer uma fezinha que vocês vão ganhar na Loto Mania ou qualquer tranqueiro daquilo lá, que eu nem sei os nomes daquilo lá. Eu tenho certeza que de repente o seu glória seria muito maior do que quando eu falei, vocês são enviados para fazer a obra do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque os cristãos estão gostando desse mundo, estão gostando de conforto, gostando de dinheiro, têm ambição por questões financeiras, mas não têm ambição nenhuma pela vida espiritual e por ganhar pessoas para Jesus. Sabe por quê? Porque quando eu ficar velho, eu dedico às coisas de Deus. Quando eu me aposentar, eu faço da obra de Deus o meu passatempo. Eu quero que todos os aposentados sirvam a Jesus. Mas eu quero que todos os jovens dediquem-se hoje a Jesus Cristo. Amém? Irmãos, o tempo é hoje. O tempo é agora. A convocação de Deus passou da hora de nós dissermos sim, mas dizer sim com a vida. Não é você vir aqui no altar somente dizer sim, mas a atitude é que muda o mundo. Não são palavras, nós estamos muito cansados de promessas. Nós estamos muito cansados de falácias. Nós estamos muito cansados de discursos inflamados. Você não tem muito tempo. Precisa ser agora. Deixa Deus desatar a sua vida. Amém, meus irmãos? Eu peço pelo amor de Jesus Cristo, eu imploro a você, se necessário for, tome uma atitude diferente essa semana, em nome de Jesus Cristo. Não dá, meus irmãos. Não dá para nós ir protelando, deixando para amanhã, uma manhã que a gente não sabe se nem ao menos vamos ter. Sabe o que eu lembro? É de uma parábola, é de uma história que Jesus contou para mostrar o apego às coisas terrenas. Certo homem mandou fazer depósito, construiu depósitos, e encheu de mantimento, encheu de comida para o ano inteiro, ou para muitos anos, e disse assim: agora estou farto, meu celeiro está cheio, eu posso relaxar, eu posso descansar, a minha vida está segura. E Jesus diz assim: louco, hoje pedirão a tua alma e o que você tem para oferecer. Irmãos, não espere você estar prontinho para ir para a obra, vai que Deus vai te aprontar. Irmãos, não espere acontecer aqui uma coisa de outro mundo para você entender que você pode ganhar pessoas. Eu sou muito honesto com você. Eu entendo que mais da metade da igreja ainda não tem sonho e nem quer ganhar pessoas. Embora diga que queira e que está, mas não está. Mas eu profetizo
que a partir de hoje você vai querer de verdade em nome de Jesus. Eu profetizo que nós vamos parar de brincar de fazer de conta. Eu profetizo que nós vamos parar de achar que nós estamos convencendo a Deus, porque tem gente nessa igreja com chamados profundos, que está vendo se consegue passar a perna em Deus. Olha que ponto a gente chega. Deus vai ganhar esse negócio, viu, varão? Varões. Não brinque com a palavra de Deus, porque essa não é a palavra do Enoque. Se essa fosse a minha palavra, você podia fazer com ela o que você quisesse. Você que afronta a palavra de Deus, você não afronta a mim, você afronta a Deus. Eu vou chegar a minha hora lá, eu vou dizer, ó Deus, a verdade que o Senhor mandou falar, eu falei. Eu não tenho medo nenhum de dizer a verdade. Ah, pastor, mas se o senhor dizer a verdade, a igreja, as pessoas não vão suportar a verdade, vão sair. É melhor uma igreja vazia com a verdade do que uma igreja cheia com a mentira. É melhor uma igreja pequena que realmente conheça o Espírito Santo do que um oba-oba, um vazio terrível. E quando nós dizemos a verdade, o Espírito Santo garante a bênção em nome de Jesus.